Todos nós sabemos que os casos de violência contra a mulher só têm aumentado nos últimos tempos, né? E olha, é um número assustador, viu? A pergunta que fica é, por que para algumas mulheres é tão difícil sair desse ciclo? Esse é o nosso assunto do quadro Viva Melhor de hoje. E a gente está recebendo aqui ele, o Wagner Costa, e estávamos com muita saudade, o nosso psicólogo. Saudade desse estúdio, saudade de conversar, porém, a gente sabe que a cada matéria sobre dados é com você que a gente fala, né? Então, a saudade não é tanta assim no meu caso, que estou sempre lá com você, né? Bom dia. Eu tava com saudade. Bom dia, Wagner. Bom dia. Eu estava comentando ali fora, né, que faz tempo que eu não apareço e é sempre bom. Eu necessito dessa interação. E a pandemia me fez sofrer um pouco com esse isolamento, né? Mas eu estou me soltando. 2 doses de vacina, máscara tá bem ali. Eu tirei aqui só para falar, mas... É isso aí, os cuidados continuam, né, Wagner? Os cuidados continuam. A gente está sorrindo aqui, mas o assunto de hoje não é tão alegre assim, né, Nath? É verdade. Gente, como o Cássio falou, né? A gente sabe que o número de casos de violência contra a mulher tem aumentado consideravelmente, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estão convivendo mais dentro de casa, né? Não estão saindo como saíam antes para trabalhar, enfim. Wagner, são vários os questionamentos que você vai tentar nos ajudar, né? Por que é tão difícil sair desse ciclo de violência? É difícil assim mesmo? Tem muitos questionamentos, né, Nath? Às vezes é o filho que o casal tem junto, às vezes é o amor, é a esperança do cara mudar. Uma certa dependência. Na verdade, eu entendo que isso é um processo de educação, que nós precisamos, do mesmo jeito que quando nós falamos de segurança, precisa combater, né, a violência urbana? Precisa, mas você precisa investir na educação para que no futuro você não tenha que ter tanto combate. É a mesma coisa a violência contra a mulher. Nós vivemos uma sociedade onde a mulher é treinada, e às vezes treinada por nós, sem percebermos, a viver esse tipo de dependência. Eu dou 2 exemplos aqui que eu tenho falado e vou falar isso daqui para frente em todo lugar que eu tiver oportunidade. Mulher, se você casar, não troque de nome. Por que você troca de nome? Trocar de nome era uma coisa quando a mulher não existia, lá no passado. Mas as mulheres continuam valorizando isso. Mulher, o dia mais feliz da sua vida não é o dia do casamento. Não deveria ser o dia do seu casamento. Essas 2 coisas mostram como a sociedade valoriza a união da mulher com um parceiro. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Então é muito difícil sair desse ciclo de violência porque a mulher ela vem sendo treinada socialmente para isso. Mulher tem que ser mãe, tem que cuidar da família, tem que proteger o lar. Então esse tipo de raciocínio, eu não estou aqui dizendo que nós temos que abandonar a ideia de família. Eu estou dizendo que família ela é composta por um casal, por um par que se decide a montar uma família. Não é obrigação só da mulher fazer essa família dar certo. E aí vem cá, o que você acabou de falar. A mulher fica sempre esperando que o parceiro vá mudar. Então ela vive a violência, ela vive os constrangimentos, mas ela sempre tem aquela ideia de que com o tempo ele vai melhorar. E nós sabemos que uma das coisas que menos muda no ser humano é a personalidade. Parte da personalidade hoje, as teorias dizem que é hereditário, então você não vai mudar. Para você mudar o seu perfil de ser, tem que ter esforço, é algo que exige trabalho. Não é simplesmente dizer que agora eu penso diferente, agora eu vou ser diferente. Se eu não tiver um esforço, se eu não tiver um planejamento, se eu não fizer um tratamento em algumas situações, eu não mudo. Então eu vejo que isso daí é o que está ainda mantendo essa violência contra a mulher. No bloco anterior, a gente viu uma matéria, Nath, sobre, né, a Geise, atleta, que superou, né, o trauma da violência em casa e hoje é fisiculturista, enfim. Só que quando a gente tocou nesse assunto, né, não sei se a reportagem conseguiu mostrar para vocês a emoção dela, né, mas lá eu estava lá com ela e eu senti
que ela ficou tocada em falar sobre esse assunto. Ao meu ver, ali não teve tanta superação assim. Ou é questão de lembrança, ou fica a mesma marca? Veja, sempre vai existir uma cicatriz. Agora, o cuidado que todos nós precisamos ter é que essa cicatriz não vire uma ferida. Percebe a diferença sutil? Eu sei que aquilo aconteceu, aquilo ainda mexe comigo. Com o passar do tempo, eu vou esquecendo e eu vou desensibilizando aquele trauma. Mas quando é muito recente, é natural que a pessoa ainda sinta a emoção, ainda sinta a humilhação. Porque uma das coisas que nós sabemos hoje é que o nosso cérebro não diferencia pensamento e realidade. O simples fato de lembrar de uma cena traumática, isso pode trazer novamente a emoção que eu vivi lá atrás. E para isso tem até técnicas para vocês se desconectando desse trauma. Wagner, agora não tem como falar em violência doméstica sem falar em relacionamento tóxico. Uma Sim. coisa está ligada à outra. Como é que a gente percebe lá no início da relação, ainda no namoro, que aquele relacionamento é tóxico e que provavelmente futuramente vai me trazer problemas? Um dia desse eu vi num documentário uma fala que eu achei que muito interessante. Observe como ele ou ela tratam a sua família. A família deles. Então, se você quer saber como eu sou, observa como eu trato minha mãe e observa como eu trato minhas irmãs e meus irmãos. Faz sentido. Veja, você não precisa perguntar a ninguém, é só você observar. O grande problema é que no momento que as pessoas estão apaixonadas, enamoradas, elas estão num processo de gratificação e prazer que elas esquecem dos problemas. A gente fala muito isso do adolescente. O adolescente, quando ele pensa, eu vou subir naquele muro, ele nunca pensa que ele pode cair. Eu vou dirigir um carro em alta velocidade. Isso aqui eu estou falando de jovens, hoje a adolescência se esticou, né? Mas eu estou falando de jovem de 20 anos. Sim. Quando ele pensa em dirigir, ele quer a emoção, ele não pensa no medo. A mesma coisa é a paixão. Quando as pessoas se apaixonam, ela não pensa no problema, elas não pensam nas problemáticas que podem surgir daquela relação. Ela só pensa no prazer. Então, tudo que ela lembra, tudo que ela imagina, vai dar certo. E ela esquece de olhar a realidade. Isso é algo que nós precisamos aprender. Como é que eu aprendo? Treinando, observando, questionando e valorizando as minhas experiências. Porque tem gente que está repetidamente entrando em relacionamentos tóxicos e não consegue mudar de comportamento. Olha só. E, Wagner, recentemente a gente viu na mídia o caso do DJ Ives, que agrediu a esposa, e essas imagens foram parar na mídia. Enfim, muitas notícias, né? Chegou na internet, pareceu que, enfim, sensibilizou mais as pessoas, né? Agora sim, Wagner, ele usa como justificativa, eu nem sei se a gente pode chamar de justificativa, o fato de ele já viver esse relacionamento, um relacionamento que não é saudável há muito tempo e ele meio que chegou no limite dele. Do ponto de vista da psicologia, essa justificativa é válida? Do ponto de vista da psicologia, não tem sentido nenhum, porque respeito é respeito, não é não, e nós precisamos aprender a perceber, se eu estou numa relação que não está boa para mim, eu saio, eu não agrido a pessoa. É claro que nós não podemos aqui fazer uma avaliação de todo o caso entre eles dois, porque a gente viu pedaços. Mas o que se vê pelas entrevistas é que é uma relação que começou errada. Usar camisinha é um negócio que deveria fazer parte da vida das pessoas, mas percebe que a gente fala disso e as pessoas continuam engravidando? Então, vocês veem, eles começaram um relacionamento, em pouco tempo já estavam juntos, em pouco tempo já estavam com um filho, e em pouco tempo virou confusão. E aí ele ficou famoso. Virou confusão. Entendeu? E aí ele ficou famoso. Essas coisas são complexas. Não se administra isso tão facilmente. Ter um filho e cuidar de um filho, eu já cuidei de 4, então eu sei exatamente a dificuldade e os problemas que se tem.
que aconteceu? Quando você vê a postura dele, ela era um problema na vida dele. Ela era um problema na vida dele. E aí entra aquela questão que eu chamo de desamparo aprendido, que é um termo da psicologia, que ela pensa que ela não pode fazer nada. Então, nada do que eu fizer vai resolver o problema. Então, eu fico aqui. E é isso que as pessoas fazem. Aí a mãe via as agressões, não fazia nada. Os amigos viam as agressões, não faziam nada. E observa que nós tivemos ali segundos da convivência deles. Com certeza... Já deu para ver, né, que é... Com certeza, aquilo ali é muito mais agressivo do que as imagens mostraram. Então, eu diria para as mulheres, rompam. Eu sei que o poder público não tem estrutura para defender a mulher. Às vezes a mulher vai, denuncia, pede medida protetiva e o camarada vai lá e agride ela e às vezes mata. A gente vê isso aí acontecer. Então é curioso como é difícil para a mulher, mas é difícil porque a nossa sociedade é machista e o nosso enquadro é machista. E aí alguns amigos homens acham que eu exagero, mas é machista. É machista a ponto de as pessoas acharem que isso é normal. Sabe? Não, isso é normal. O exemplo disso foi ele ter ganhado muitos seguidores depois do que aconteceu. Inclusive, Wagner, ele postou na rede social dele vídeos descredibilizando o que aconteceu, né? Ela, no caso. Mostrou que ele também foi machucado, vazou áudios, ele mostrou áudios onde ela ameaçava se matar. Então, assim, nada justifica. A gente sabe que isso aí é um exemplo clássico de relacionamento tóxico, né? Mas aí, quando o agressor passa a tentar culpar a vítima, isso é muito normal, né? Vê, isso daí é aquela história do assédio moral, né? Onde eu te estimulo até você perder a cabeça e me agredir. O que me chama muita atenção nisso aí, Cássio, é a falta de suporte familiar. Uma coisa importante que nós precisamos mudar na nossa sociedade é o cuidado que a família tem ou deveria ter com as mulheres. Nós ainda vivemos numa época em que se uma garota engravida, os pais põem para fora de casa. Nós ainda vivemos numa sociedade onde a garota casa e quer voltar para casa e nós ouvimos conversas, não, você casou, você tem que fazer dar certo. Não tem que fazer dar certo. Você tem que viver bem, de forma saudável. Então, isso é um tema que eu acho que quem está me ouvindo dá para perceber que esse negócio me incomoda muito. Sim. Me incomoda muito. Eu devo estar falando aqui meio forte, entendeu? Mas é um negócio que me incomoda porque a família não dá suporte. Então, a gente fala tanto de Criação família. Passada, antiga, ultrapassada, né? E a mulher sempre é mais julgada, né, Nath? É verdade. Tem mulher, um caso daí. A mulher é sempre mais julgada, né? Nesses Sempre. casos, por exemplo, outro exemplo de outra famosa que foi muito julgada, muito atacada, recebeu hates nas redes sociais, foi a cantora Luísa Sonza, depois que se separou do Whindersson. Mesmo depois de todas as notícias que vieram um tempo depois, dizendo que ela não teria sido culpada pela separação, mesmo assim ela foi muito mais atacada. Muito. Olha, uma coisa curiosa, quando as pessoas formam um casal, eu vou falar formar um casal, né, porque nós estamos num mundo bem moderno. Uhum. Quando as pessoas formam um casal e elas querem desfazer esse casal, elas não deveriam ter que dar satisfação a ninguém. Eu não posso sentar num lugar público conversando com você, Nath. Se nós dois sentarmos num lugar público e ficarmos conversando, as pessoas vão chegar, tem gente na cara de pau que vai chegar e dizer assim, cadê o Romano? Tu tá entendendo? É proibido você conversar com alguém que não seja o seu par. Isso é machismo. Eu Isso saí é com a minha machismo. mãe de mão dadas no shopping, eu e minha mãe, chegou o vídeo do meu padrasto, que a minha mãe estava com um cara mais novo. Olha Então, só a você situação. vê, nós precisamos mudar essa maneira de tratar as relações. Nós precisamos mudar isso. Isso começa a alimentar essa violência. Porque o que ocorre? Nós só nos sensibilizamos quando chega na televisão. Nós moramos em Roraima. Todos nós sabemos que Roraima é um estado onde o índice de feminicídio, de agressão contra a mulher, de estupro é altíssimo. É altíssimo. Esses dias eu estava vendo a estatística,
Ano passado, ano retrasado, 2019, 3.900 partos na nossa maternidade de garotas com menos de 17 anos. Nossa. Veja, isso daí tem um problema. O que a gente está fazendo? Isso precisa começar a ser resolvido no processo da educação. A gente precisa mudar isso. E é esse espaço, né? É conversar. É dizer para as mulheres, você precisa crescer independente. Você precisa acreditar que você é independente e que você tem que ser, sabe, sua fonte de prazer e felicidade. Nós não podemos colocar a nossa felicidade na mão de outro. As pessoas, elas sempre acham, se você quer ser feliz, case, faça alguém feliz. Se você quer ser feliz, seja feliz. Seja, é isso. E aí, quando você feliz, compartilhe sua felicidade com outras pessoas. É essa a ideia. E eu percebo que nós estamos longe disso. Isso me deixa triste. É preciso conversar mais sobre isso, porque hoje nós enquadramos as mulheres em 3 categorias. Ela é mãe, e se ela é mãe, ela tem que fazer tudo e se sacrificar por tudo e por todos. Ela é tia, é aquela que não casou porque ninguém quis casar com ela e ela cuida da família do mesmo jeito. E a independente, a sociedade critica porque diz, não, se ela tem dinheiro, alguém está bancando. Como é que ela tem essas coisas? Isso é uma coisa horrível de se ouvir ainda em pleno século XXI. Mas se você é uma mulher independente que toca a sua vida, as pessoas já perguntam, quando é que tu vai se casar? Não casou, não. Mulher muito questionada, entendeu? né, por isso. O homem não, é playboy, quer curtir a vida. A mulher já tem uma desconfiança que tem alguém às escondidas bancando ela. Ela não pode ter a independência. É preciso conversar muito sobre esse assunto. E aí tem aquela coisa, né? O homem ajuda em casa, ele não tem que ajudar, é obrigação dele ajudar. Casou, é obrigação ajudar com as contas, dividir tudo. Serviços domésticos. Doméstico principalmente. O famoso bonitinho lá ficou famoso, né? Porque ele ajuda, faz a gasolina, faz tudo, né? O pessoal sempre brinca, né? O Hilbert lá. Rodrigo Hilbert. Verdade. Não tem nada demais ali. Lavar louça, fazer comida, dividir o trabalho de casa, deveria ser algo natural entre as pessoas. Mas aí se torna diferentão, porque o que a gente vê hoje, né? Não é assim, coisa. Que sirva como exemplo, né? E você que tá em casa, mulher, que sofre com alguma violência, que está assistindo o programa hoje, é muito bacana que você esteja assistindo, que aí já vai direto para você esse recado. Se você quiser também conversar com o Wagner e ouvir mais conselhos, tem um podcast lá no teu Instagram, né? Tá no Spotify. Tá no Spotify, isso também. Hoje de manhã eu fiz um teste. No caso, no Instagram tá o link para o podcast. Isso, tá o link para o podcast. Hoje de manhã eu fiz um teste muito legal. Cheguei com a Alexa e disse assim, Alexa, toca o podcast Mente Saudável, Vida Equilibrada. Tocou? Não é que ela tocou, olha, a Amazon já me acha. Conhece. A Alexa já me conhece. Tá certo. Isso é muito legal, né? Então convido as pessoas que estão em casa agora, nesse momento, para te acompanhar. Também porque não é só aqui não, tá? O Wagner tá em todos os lugares. Não, nós temos a minha rede social, @Wagner Costa Psi. E toda semana eu estou lançando podcast, que a gente já fez uma entrevista aqui, né? Falando sobre esse podcast. Nós estamos já há 5 meses no ar. Quantos episódios gravados tem noção? 21º saiu hoje. Ah, que saiu legal. hoje falando sobre inseguranças. Então Olha é um aí. tema muito importante. É só ir lá na minha rede social, no link da bio, você já pega o último, tá lá disponível. É isso, Wagner, obrigada mais uma vez. A gente adora te receber aqui. Tava com saudade mesmo, viu? Eu que agradeço, A eu gente pode também. convidar você mais vezes? Então? Pode convidar mais vezes que eu virei. Anotado aí, produção. Wagner, obrigada, viu? Um beijo Obrigado. pra você. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Você Bom, tá gente. linda hoje, viu? Você gostou? Eu achei, né, Wagner, que ela tá maravilhosa hoje? Vê, isso é o tipo de comentário que a gente se sente constrangido em fazer. E não deveria. Tá linda, Nath. Tá linda, Nath. Obrigada, gente. Claro, né, gente, que eu tô vestida assim, linda desse jeito, porque eu trouxe um lookinho lá da Logita Modas. Todos os dias eu tô vestindo Logita Modas.